Sábado tem Fluminense e Vasco, amanhã, na verdade. E vamos lá, vamos para mais um daqueles vídeos onde a gente fala bastante aqui sobre o momento do Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Se inscrever é muito importante para a gente bater os 260 mil inscritos bem rápido aqui no canal. Vamos lá, cara. A gente primeiro passa as informações, né? G. Globo deu de que Lima e Keno são prováveis, possíveis retornos pro Fluminense para essa partida contra o Vasco. Quem tá fora é Nonato. Eu vou falar mais disso no vídeo de pré-jogo, ali montando um esquema tático, falar mais de tática ali no Fluminense, né? No vídeo de pré-jogo. Mas são dois jogadores que retornam e podem ser importantes, principalmente para escalar o meio de campo do Fluminense. Acho que a primeira notícia, né, um pouquinho mais animadora é essa. Outra notícia é que o Germancano já está treinando no campo e é esperado sim que se retorne o camisa 14 até o Mundial. Então, pelo menos outra tranquilidade, né? Vamos ver se ele volta 100% mesmo. Seria legal ver Germancano chocando o mundo com gol do meio de campo de perna esquerda, né? Mas enfim, chama atenção também esse ponto. Outra notícia positiva. E aí, cara, assim, não tem como a gente fugir da questão do embate Renato Diniz nesse sábado, né? E primeiro eu vou abrir aqui falando sobre a questão do Diniz, depois eu falo qual tá a minha visão sobre o Renato, beleza? Acho que todo tricolor, ele sabe, ele não precisa ser grato, ele não precisa, não é uma ordem que todo tricolor precisa ser grato ao Fernando Diniz. Não. O cara às vezes torce pro Fluminense, precisa ser gratidão, uma coisa pessoal. Então não tá ali no estatuto do clube, alguma coisa assim. Eu acho que todo tricolor tem que saber reconhecer o tamanho do mérito do Fernando Diniz com a Libertadores do Fluminense. Acho que todo mundo aqui sabe e todo mundo reconhece que, com outro treinador que não Fernando Diniz, as nossas chances de ser campeão da Libertadores eram menores. Acho que isso ninguém discute. Assim como eu também falo isso o tempo todo, por que eu falo só de gratidão? Tá? Porque o Diniz tem que ser muito grato ao Fluminense também. Porque falei isso numa live recentemente, até polemizou um pouco, que era o Fluminense em abril de 2022, maio de 2022, quando o Diniz reassume o Fluminense, estava mais perto de ganhar uma Libertadores do que o Diniz estava mais perto de ganhar a Libertadores naquele momento. O Diniz tinha acabado de fazer 2 trabalhos ruins em times, um time de Série A que estava para cair, outro time de Série B que não subiu, enfim, estava sendo cotado no Sport, em times da segunda divisão. E o Fluminense também não estava muito perto de ganhar a Libertadores, vamos admitir, mas no ano anterior tinha ido até as quartas de final. Ou seja, pelo menos no ano anterior disputou, naquele ano estava disputando a Libertadores. O Diniz não tinha passado a primeira fase. Então, o lado de lá também precisa ser muito grato ao Fluminense por ter dado uma Libertadores ao Diniz. E acho que essa relação, cara, ela ficou muito complicada devido ao último ano. E eu não vou negar. Acho que cada torcedor se importa com alguma coisa, mais do que outra. O torcedor que vai ao estádio, ele se importa talvez muito mais com postura de jogador perante torcida. O cara que manda um dedão pra torcida, o cara que manda a torcida calar a boca, etc. Isso talvez afete muito mais ele dentro do estádio do que outros torcedores. Não sei, tô elucubrando aqui, né? Talvez um torcedor que fique na rede social, ele seja atingido muito mais por alguma coisa, positivamente, negativamente, um bom trabalho de mídias digitais, o jogador aparecer sempre com a camisa, mesmo quando nem tá sendo atleta do Fluminense ali, postar que tá vendo um jogo do Fluminense, como alguns jogadores fazem, isso atrai muito mais o torcedor que tá mais em rede social. E todos esses são torcedores, eu falo isso direto. E eu acho que eu, por ser esse cara, eu sou jornalista e faz parte do que eu sou, né? Eu não sou só jornalista por formação, como digo no meu bordão inicial. É um pouco de estilo, tem um pouco ali de perfil também de pessoa. Eu levo muito pro que o treinador fala, o jogador fala. Eu levo muito para as atitudes e falas desses caras. E o Diniz é esse cara. O Diniz é o cara que, pra mim, ele se perdeu dentro do próprio desejo de provar que estava certo, e isso se tornou maior do que a visão e a opinião de torcida, isso se tornou maior do que o próprio desempenho e resultados do Fluminense. Ele levaria o Fluminense para a Série B para provar que estava certo num ponto que ninguém nem estava mais discutindo. Para quem não se lembra, naquela época de saída dele.
né? Ele criou um monstro que só ele enxergava e toda a coletiva ele sentava para defender jogadores que 2 meses depois da saída dele não estavam nem mais no Fluminense, porque não estavam nem aí. Estavam afastados e etc. Ou seja, ele talvez defendia uma galera que só ele queria defender. E a gente não tá falando aqui do ser humano, não, tá falando de Douglas Costa, ele tá morando na Austrália. Se perguntar pra ele quando ele jogou no Fluminense, ele vai falar, o que é Fluminense? Vai nem saber, faz nem ideia, não tá nem aí pro Fluminense. E eu acho que é ali que ele se perdeu, talvez aquele mercado de início de ano, enfim, e isso pra mim deteriorou muito a minha visão. E por que eu tô falando isso? Porque teve muita gente que falou, pô, vai ser muito estranho ver o Diniz com a camisa do Vasco e etc. E eu acho que, ainda mais com um treinador jovem, o Diniz é um cara jovem, total potencial disso acontecer, não é a primeira vez que tá acontecendo, inclusive. Talvez quando eu ver com a camisa do Flamengo, isso me assuste um pouquinho mais. O Flamengo vai dar uma quebrada, o Vasco eu já tinha visto. Então não tem essa relação toda, mas compreendo quem tenha. Então, por exemplo, não sei qual vai ser a postura da torcida do Fluminense, se vai gritar Diniz, vai gritar o nome dele, se vai vaiar, não sei qual vai ser a postura. Mas o que eu queria trazer do Diniz pra pegar a linha pra falar um pouco do Renato é que eu acho que o Diniz até hoje, você vê entrevistas, eu via muita entrevista dele quando ele estava no Cruzeiro, as do Vasco agora vi menos. Ele não esqueceu o Fluminense ainda. Ele ainda quer provar que ele é o treinador que ganhou a Libertadores, mas ele não seria não é o treinador que fez 6 pontos em 11 jogos pelo Fluminense no ano passado. A cabeça dele ainda tá naquele monstro que ele quer provar. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse jogo para ele é crucial, é importantíssimo também para isso, para provar um ponto no Fluminense. E esse ponto que talvez o Diniz venha para trazer para provar, do nosso lado de torcida do Fluminense, de quem ficou depois da demissão dele, eu acho que gerou uma discussão que tá caminhando para um caminho meio louco. A gente... Eu não sei, eu tenho a impressão que o torcedor do Fluminense não tá satisfeito com nada ultimamente. E não sou o Renato Gaúcho falando, ok? Aqui não é o Renato Gaúcho, eu não estou de óculos escuros, não estou falando sobre DVD o tempo inteiro. Mas eu acho que quando a gente sai do Diniz pro Mano Menezes no ano passado, é uma correção de rota, assim, um giro, que você basicamente vai contra tudo que você pregava e você tem que apoiar aquilo, pô. Do nada o Fluminense, é como se o Fluminense entrasse em campo listrado na horizontal, com uma listra vermelha, a outra preta. A principal atividade do clube na história tivesse sido reescrever a história dizendo que era um clube de remo. E, sei lá, e a torcida gritava Mengo a partir de agora. Porque a mudança do Diniz pro Mano Menezes é uma mudança, assim, do completo inverso. E isso criou na torcida, e eu tô excluindo aqui os Dinizetes, o fã-clube do Diniz e não é fã-hater, tá? Eu falei esses... Não faz o menor sentido isso. E o hater clube do Diniz. Ok, tô excluindo aqui os dois extremos. O torcedor saiu de um futebol empolgante, que atacava, etc., na dimensão do que era o dinizismo, pra um pragmatismo assim. Meu amigo, eu não vou ligar, e eu vou de um extremo a outro, tá? A gente saiu de joga com coragem, eu vou meter 6 atacantes e vou classificar no Beira-Rio, pra... Meu amigo, dane-se ser melhor, eu não tenho medo, eu não tenho problema nenhum de jogar uma final contra o Flamengo, onde eu tô com um gol atrás e eu vou defender o tempo inteiro pra tentar em uma bola classificar. A gente foi pra outro extremo completo. E eu citei aqui um exemplo bom do Diniz, um negativo do Mano, poderia fazer o inverso também. Mas aí não cabe, fica repetitivo. Então, assim, a gente trocou muito das nossas convicções. Eu acho que quando o Mano Menezes sai, o Renato Gaúcho, pra muita gente, seria o Diniz parte 2. E o Renato Gaúcho não vai ser o Diniz, gente. O Renato Gaúcho não vai ter os princípios do Diniz. Eu acho que muita gente, quando o Mano Menezes sai, e o Mano Menezes sai justamente nessa sequência ruim do Fla-Flu na final do Carioca, sai num momento onde o ano passado já tinha acabado, porque no ano passado isso funcionou. Dava pra fazer isso no Brasileirão. Não ganhou, segundo empate. Ah, mas é contra o Criciúma em casa. Meu amigo, um empate. Eles não fizeram 3 pontos. Segura.
era um pragmatismo exacerbado que no ano passado salvou a gente do rebaixamento. Só que nesse ano foi deteriorando completamente quando a gente viu que, ok, o objetivo era não cair de novo. E foi problemático. Então sai o Mano Menezes com um problemaço, rompido com o elenco inteiro e etc. O torcedor que aceitou essa mudança lá, igual eu falei, de uma mudança radical nas cores e tal, ele se sente livre. Ele fala, meu Deus, eu tô livre do Mano Menezes. Volta o que eu tinha antes. E o Renato não é esse cara. O Renato não vai ser esse Diniz. Nem pro lado bom, nem pro lado ruim. E eu, novamente, justamente por eu ver muitas coletivas, por eu ver muito, tentar enxergar muito, reassistir as coletivas às vezes, tentar pegar uma coisa ou outra que o treinador, ele não queria dizer, mas ele soltou aqui no finalzinho, etc. Eu comecei a reparar que, meu amigo, o Renato Gaúcho assumiu um carro andando. Tal qual o Mano Menezes no ano passado. E tal qual o Diniz em 2022. Só que o Renato não é o Diniz. Eu vou voltar de novo aqui. O Renato não é o Diniz. O Diniz chega no Vasco, parece, meu amigo, que o Diniz pega uma hidrelétrica inteira, uma subestação de energia, e enfia dentro da orelha de cada jogador e dá um choque gigantesco em cada jogador e os caras, num estalo, ganham confiança. Às vezes, jogador ruim com confiança é uma merda, a gente sabe muito também algumas coisas que aconteceram aqui. Mas assim, os caras ganham, ele tem esse poder imediato. O Renato assumiu o Fluminense, e aí é onde eu quero chegar. E ele tá sentado numa cadeira onde querem que o Fluminense seja intenso o tempo inteiro, e era alguma coisa que nos jogos bons se tinha com o Diniz. Querem que o Fluminense goleie os adversários que são inferiores. E novamente, estou concordando com todas essas questões. E querem que o Fluminense obtenha muitos bons resultados. Quando eu olho pros resultados, e o Renato, sabiamente, porque ele é malandro, ele manda todo mundo olhar pros resultados a cada coletiva que ele senta para dar, os resultados mostram um Fluminense que perdeu 3 jogos, um na altitude com reservas, um pro Atlético Mineiro no último minuto e perdeu um outro pro Botafogo sendo amassado. Não é isso? Sob o comando do Renato são essas 3 derrotas. E ele vai falar, olha, classifiquei na Copa do Brasil, com 5-1 no agregado, tô uma vitória em casa de classificar na Sul-Americana conseguindo poupar o time 3 vezes, e no Brasileirão tô no G6. Vocês querem mais o quê? E aí o torcedor vai levantar e falar, eu quero os outros 2. Eu quero um time intenso e quero um time que não precise de último minuto o tempo todo para resolver jogo. E aí o Renato vai virar e vai dar 50 mil respostas, ninguém tá jogando bem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quem vê as coletivas do Renato percebe que são as mesmas respostas. E lá no finalzinho, ele vira e fala bem assim, e a gente vai precisar contratar também. O elenco do Fluminense é um elenco pra isso aí, gente. Desculpa te informar, a gente não tem um Diniz. A gente não vai pegar, não tem um treinador nesse momento que nos momentos bons vai pegar um time que é pra isso aí, pra avançar na Sul-Americana, num grupo que era frágil e que o Renato assume, já tendo ganhado o jogo mais difícil do grupo, que era o Once Caldas lá. A chave da classificação em primeiro na Sul-Americana já veio nas mãos do Renato com aquela vitória com o Marcão lá atrás, ganhando o Once Caldas fora. Dali pra frente, meu amigo, era só soltar. O que o Fluminense precisou fazer? Ganhar a União Espanhola e São José em casa. Ganharia os 2 com qualquer tranquilidade, tá? E empatou uma fora. Dava pra fazer até mais se quisesse. Então assim, Sul-Americana, assim, pra fazer mais do que isso, um elenco que é pra isso aí, como eu falei, pra classificar contra a Aparecidense, tendo um problema no primeiro jogo, passando mais tranquilo no segundo, fazendo atuações, às vezes, abre 1-0, segura mais o resultado, pressiona mais, cria... Aí, quando tá num bom dia, cria jogadas, tá mais intenso, não consegue fazer gol. Pra fazer isso daí e transformar esse time num time que estaria na liderança do Brasileirão agora, estaria varrendo o grupo da Sul-Americana, teria metido 6 na Aparecidense no Maracanã, de repente, na fase boa, teria que ser um Diniz, meu amigo. Óbvio, né?
O Diniz é o pacote completo. A gente poderia estar eliminado na Copa do Brasil, como o Cruzeiro foi, sob o comando do Diniz. A gente poderia estar na lanterna, como fomos no ano passado. O Diniz é o 880, é o susto. E o Renato não é o Diniz. E aí, a gente teve uma discussão boa lá no Jornada. Falei assim, o torcedor tá completamente insatisfeito com essa situação toda. Com a atuação do time, com a falta de intensidade, etc. O torcedor tá errado? Por que ele tá completamente satisfeito? Eu não acho que o torcedor tá errado. O torcedor tá querendo mais, tá justo. Mas pra mim, na minha visão, tem dois reflexos. Tem esse que eu acabei de falar, de que sai o Mano Menezes, o torcedor se sente livre e acha que tá de volta o Fernando Diniz e a gente vai varrer todo mundo, porque a gente gastou 160 milhões de reais no início do ano. E eu falei aqui no início do ano e repito agora. A gente gastou muito dinheiro e a gente não melhorou o nosso time titular tanto, não. A gente gastou muito dinheiro no mercado inflacionado sem subir muito o nosso nível. Por isso que eu bati tanto nas contratações. Não era necessariamente nos jogadores. Alguns ali, eu fiz uma análise, achava que o Everaldo deve funcionar um pouco melhor. Pra mim até foi bem nos últimos 2 jogos, mas eu achava que ia funcionar um pouco melhor e tal. Eu equivoquei ali em algumas análises. Mas especificamente no todo, mantenho a minha análise. O Fluminense contratou os jogadores para compor elenco, na visão do Mano Menezes, porque o presidente é refém da visão do técnico, sempre. E agora a gente vai para mais uma janela refém da visão do técnico, sempre. Tem que ouvir o técnico? Tem, mas o time não pode ser refém o tempo inteiro. Se o técnico manda contratar 6 jogadores acima de 35 anos, vamos 6 jogadores acima de 35 anos. Se o técnico manda contratar só jogador forte fisicamente, dane-se a qualidade, vamos atrás dele. O tempo inteiro assim no Fluminense. Parece que tem um ou outro jogador só que é em posição do próprio clube, da própria avaliação, porque, mas tem que ser na base do treinador. Então demite os 30 funcionários que deve ter lá, pra captação, scout, etc. Demite, bota só o treinador pra fazer isso. Mas o segundo ponto só que eu ia falar é que assim, eu já gravei um vídeo aqui, por que tá tão difícil se empolgar? O 25 é reflexo de 24, o 24 é reflexo de 23 e assim vai. Em 24 a gente demorou 200 anos pra acordar. Eu bati aqui, a gente falava, gente, a pior campanha da história. Na melhor das hipóteses, a gente escapa na reta final. A situação tá caótica. E tinha gente que tava na Disney ali, tava, daqui a pouco a gente voa. São só 11 jogos, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque 23 foi maravilhoso. 23 era uma sequência de Brasileirão, mete o pé no freio, o time quase parava, aí perdeu a sequência entre a semifinal e a final da Libertadores, assim, é desesperadora, mas na hora que chegava no jogo que tava valendo, acelerava de novo e voava. Esse era o time de 23. E em 24 a gente achava que tava em 23 ainda fazendo isso. E agora em 25, aí quando a gente acordou, tomou um susto, né? Agora em 25 o problema é esse. É que o time de 24 era um time indolente. Era um time que jogava o suficiente. Era um time indolente sob o comando do Diniz e sob o Mano Menezes era um time muitas vezes incapaz. Ou que não tinha noção da própria capacidade. E aí o que acontecia em 2024? A gente ganhava e tinha que comemorar só o resultado, meu amigo. Dá pra comemorar mais do que isso, não. Não tem mais o que comemorar além disso, não. Só que o Renato não é o Mano Menezes e não vai ser um Diniz. E a gente tá em 25 reclamando do time de 24, por várias vezes. E não é a mesma coisa. O Fluminense finaliza mais do que todos os seus adversários. Eu vou excetuar que o jogo do Botafogo, aquele lá pra mim é patético. Aquele lá é ridículo, aquele jogo do Botafogo. Mas assim, você tira o jogo do Botafogo aqui da conta, você tem jogos com time reserva, com desempenho sofrível dos jogadores que vêm do banco, que são titulares naquele jogo. O que o Keno faz contra a União Espanhola é palhaçada. O desempenho da equipe do Fluminense na altitude é ridículo. O segundo tempo contra o Vitória, o gol que perde o Canóbio, o gol que perde outro jogador, a bola que não conseguem recuperar Thiago Santos, Nonato e Serna é ridícula saindo do gol do Vitória. O elenco do Fluminense tem problemas sérios também. Os jogadores não têm muito nível. Eu bato o olho aqui e eu vejo, não, do banco vai vir, quem são os nossos pontas? A gente tá falando de 2 moleques de 17 anos, 18 agora, que se lesionaram, voltaram e até agora não tocaram na bola desde que voltaram. E não tô falando que são ruins, tô falando que não funcionou até agora. E aí a gente tem um moleque uruguai que tá chegando deslumbrando ainda. O outro saiu de um campeonato rural, o Campeonato Paraguai é um campeonato rural praticamente. Não funcionaram ainda esses jogadores. São a esperança direta do nosso banco. Usa a base. Riquelme é craque, gente. Isaac é craque e não tá funcionando ainda. Porque fisicamente é uma mudança muito grande. E tecnicamente precisa melhorar um pouco também. Riquelme teve a bola no jogo passado, cortou pra esquerda, tentou jogar individual, foi resolver o jogo sozinho. Precisa ter calma, precisa ter cabeça, precisa aprender um pouquinho mais a jogar futebol profissional. Não é igual na base que ele tava resolvendo fácil. Paulo Baia, o nosso ponto talvez que tá funcionando
E olha o naipe. Nosso centroavante é o Everaldo, reserva era o Renato Augusto. Isso gastando quase 200 milhões de reais. Nosso ponto... Aí, além de tudo, ainda dá azar. Fisicamente o Keno não tá bem, nítido isso. Aí o Lima faz a pior temporada nos últimos, 5, 6 anos dele. Técnica e fisicamente, que tá lesionado. Igual eu abri aqui falando que ele vai voltar. Aí você vem pra mais o quê? Germancano se lesionou, beleza, aconteceu já também, mas em 22, 23 isso não acontecia. Aconteceu agora de novo. A gente contrata um volante camisa 5, que a gente só tinha um, e vai pro Mundial, aí pra ficar com 2, vai pro Mundial sem nenhum. Porque um tem lesão muscular, o outro rompe tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles, o cara rompeu com 6 jogos no Fluminense. As laterais acho que ainda funcionam um pouco, mas a gente precisa ver mais do Fuentes. Então assim, a zaga, o nosso titular é o Freitas. Se o nosso titular é o Freitas, o nível da zaga reserva é um pouco abaixo do que se espera, né? Então assim, o nosso elenco é um elenco pra fazer mais do que o Fluminense faz? É. Isso é. Agora, meu amigo, o nosso elenco não é um elenco pra esses resultados aí. O Fluminense do Renato não faz mais nem menos do que a sua obrigação. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Concorda? Discorda? Tá livre. O chat tá aqui pra isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.